Quero saudar os irmãos nesse momento com a graça e a paz de Cristo Jesus. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Jó, a partir do capítulo 29. Nós não temos um versículo específico, porque nós vamos olhar para vários deles nessa noite. Nós vamos caminhar com a graça de Deus do capítulo 29 até o capítulo de número 37. O livro de Jó, então, ele tem 3 partes, como você já sabe: uma introdução, capítulos 1 a 3, uma série de diálogos, que vai do capítulo 4 até o capítulo 37, e depois um epílogo, uma parte de encerramento que vai do capítulo 38 até o capítulo 42. E hoje, então, nós vamos encerrar essa sessão de diálogos no livro, e nós vamos olhar, então, para a última fala de Jó, argumentando com seus amigos, e vamos olhar, então, para a fala de Eliú, que é um amigo de Jó que aparece no final do livro. É um quarto amigo na história. Vamos, então, orar e pedir que Deus nos abençoe nesse momento. Nosso Deus e Pai, nós estamos diante da Tua presença santa, bendita, presença gloriosa. E nós desejamos nesse momento, Senhor, ouvir a Tua voz, falando conosco através da Tua palavra e usando o Teu servo como instrumento para isso. Usa, Senhor, este pequeno servo como teu instrumento preciso nas tuas mãos. Seja ele fiel à tua palavra. E na medida, Senhor, em que ele falar da tua palavra, que o Senhor possa aplicá-la a cada coração aqui nesta noite. Senhor, leva a nossa mente cativa à tua palavra. Fala, Senhor. Fala, meu Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Jó e os seus 3 amigos estão numa grande batalha. E a batalha é para entender a razão do sofrimento. Por isso o tema da mensagem de hoje à noite é: não pergunte por quê, mas quem. Então, para os amigos de Jó, a raiz do problema é o pecado dele. Jó está sofrendo porque ele é um pecador. Para eles é simples assim. Jó, ele sabe que ele não cometeu nenhum pecado, mas ele não entende a razão do seu sofrimento. Ele não entende. Ele sabe que Deus está por detrás, mas ele não sabe a razão. E em vários momentos ele questiona: mas por quê? Por quê? Por quê? Nós chegamos então a um trecho final dessa grande sessão que contempla os diálogos do livro, capítulo 4 ao capítulo 37. E nessa sessão final, nós vemos aqui o discurso de Jó, que vai do capítulo 29, onde nós abrimos a nossa Bíblia, até o capítulo 31. Então, é a palavra final de Jó. O que é que Jó está fazendo aqui? Jó está apresentando os seus argumentos finais para convencer os seus amigos de que o seu problema não é pecado. Ele está sofrendo, mas a raiz do problema não é pecado. E é por isso então que ele vai discursar ao longo desses capítulos. Então o que Jó faz aqui no capítulo 29, ou melhor, no capítulo 29, Jó, ele mostra os seus dias de glória, os seus dias de honra. Como foi? Como era a sua vida? No capítulo 30, ele mostra o seu momento de sofrimento e humilhação. Então Jó, ele sai de um topo de glória para um vale de sofrimento. E no capítulo 31, Jó se justifica diante de Deus. Ele diz: não, qual é o meu pecado? O que é que eu fiz para merecer isso tudo? Mas então no capítulo 32, entra um personagem na história chamado Eliú. Eliú ainda não falou no livro, ele vai falar agora. Daqui a pouco eu vou mostrar a razão porque ele entra no final. E o que é que Eliú faz então do capítulo 32 ao capítulo 37?
Eliú, ele aponta o dedo para os 3 amigos de Jó e diz assim: olha, vocês deveriam ficar quietos, porque quando vocês deveriam falar, vocês não falaram. Vocês deveriam argumentar com Jó e vocês não fizeram isso. E aí Eliú também olha para Jó e fala assim: Jó, o teu problema é que você se acha mais sábio do que Deus. Você fala demais. Então o que é que Eliú faz aqui nesses capítulos? Critica os amigos de Jó e critica o próprio Jó. É isso tudo que nós temos então do capítulo 29 até o capítulo 37. Primeiro fala Jó, depois fala Eliú. Então nós vamos olhar primeiramente para o discurso de Jó, capítulo 29 até o capítulo 31. A primeira coisa então que Jó faz é olhar para o seu passado, capítulo 29. E o que é que Jó faz aqui? Ele descreve os seus dias de glória, como os seus dias eram bonitos, como a coisa ia muito bem na sua vida. É um discurso introdutório, e eu quero resumir o discurso de Jó, pedindo que você olhe para o capítulo 29, do verso 1 até o verso 6. Preste atenção. Prosseguiu Jó no seu discurso e disse: ah, quem me dera ser como fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava, quando fazia resplandecer a sua lâmpada sobre a minha cabeça, quando eu, guiado por sua luz, caminhava pelas trevas, como fui nos dias do meu vigor, quando a amizade de Deus estava sobre a minha tenda, quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo e os meus filhos em redor de mim, quando eu lavava os pés em leite e de rocha me corriam ribeiros de azeite. O que é que Jó faz aqui? Ele relembra as bênçãos de Deus sobre a sua vida. E então Jó relembra a proteção, a honra, a saúde, a comunhão com Deus, a família, a prosperidade. Lavar aqui os pés no leite é uma expressão hebraica para dizer, olha, eram dias de prosperidade. Eram dias de abundância na minha vida. Não havia nenhum problema, as coisas estavam completamente tranquilas. Se um judeu talvez dissesse isso, ele diria, olha, isso aqui é o shalom. Ele estava desfrutando de toda a paz de Deus. Mas essas declarações de Jó, elas não nos surpreendem. Porque o livro, ele é introduzido dizendo exatamente isso, que Jó era o homem mais rico, mais importante, mais honrado de todo o Oriente. Capítulo 1, versículo 3 diz isso claramente. Jó, ele era um homem honrado entre os mais novos, ele era honrado entre os mais velhos, ele era honrado inclusive entre os príncipes do povo. Capítulo 29, do verso 7 até o verso 20, Jó vai descrever isso, a sua honra. Quando Jó abria sua boca, as pessoas se calavam. Quando Jó chegava, as pessoas davam lugar para ele se assentar. A honra de Jó era uma honra muito nobre. Jó, ele era como se fosse um juiz. As pessoas iam a ele para tomar conselhos, ou para que ele julgasse as suas causas. Jó era alguém muito honrado, muito importante. Então o capítulo 29, ele descreve o passado de Jó, um passado de glória. Agora, a gente sabe que nem tudo é glória. Vem o capítulo 30. E o capítulo 30 é a narrativa do presente de Jó. E eu quero que você note que esse capítulo, ele é introduzido com uma expressão que mostra a mudança no curso do texto. Veja como ele é introduzido. Capítulo 30, verso 1. Mas, é aquela história, né? Tudo vai bem, mas, é como alguém quando diz assim, olha, eu concordo com tudo que você falou, mas, você muda o curso do texto. E aqui então, Jó, ele vai apresentar o seu sofrimento. É como se Jó então saísse, não é, da sua glória e da sua honra, para um momento de sofrimento, de humilhação. É como se ele estivesse no topo da glória e agora ele está descendo por um vale de humilhação e de sofrimento. Eu quero chamar a tua atenção para alguns versículos. Versículo 1. Veja o que é que ele diz. Mas agora se riem de mim os de menos idade do que eu. Quer dizer, aqueles que antes me honravam, agora estão rindo de mim. E cujos pais eu teria desdenhado de pôr ao lado dos meus cães, do meu rebanho. Quer dizer, os pais que não valiam nada, agora estão rindo de mim. Versículo 16. Agora
dentro de mim se me derrama a alma. Os dias da aflição se apoderaram de mim. Então não era só um sofrimento externo, era um sofrimento interno na sua própria alma. Versículo 19. Deus, tu me lançaste na lama. Forte isso, não é? Forte. Hoje as pessoas só cantam Deus me exalta, Deus me exalta, Deus me quer ver bem. Mas Jó está dizendo, não, o Senhor me lançou na lama. E me tornei semelhante ao pó e a cinza, quer dizer, eu fui humilhado pelo Senhor. Versículo 20. Clamo a ti e não me respondes. E de fato, Deus está calado até agora. Até agora Deus não disse nada, absolutamente nada. Eu estou em pé, mas apenas olhas para mim. Versículo 21. E aqui é forte. Tu foste cruel comigo. E eu fui entender essa expressão. E cruel aqui, a tradução é essa mesmo. É cruel mesmo. O sentido aqui é de pesar a mão. Crueldade é botar a mão em cima e... Sabe quando uma pessoa está tentando afogar alguém na água e a pessoa está se debatendo e ela está empurrando a cabeça da pessoa para baixo? Esse é o sentido. O Senhor foi cruel comigo. Com a força da tua mão, tu me combates. Isso é extremamente forte. O meu íntimo se agita sem cessar e dias de aflição me sobrevêm. Notem, irmãos, que aquele que antes era honrado, agora é motivo de riso, de zombaria, de chacota. Aquele que antes tinha motivo para cantar, agora vive em constante aflição. Aquele que antes afirmava desfrutar das bênçãos de Deus, agora é lançado na lama pelo próprio Deus. Tal era a amargura de Jó, que ele chega a dizer, o Senhor foi cruel comigo. O meu íntimo está agitado por causa dessa grande aflição sobre mim. Tente imaginar essas coisas acontecendo na vida de Jó, do dia para a noite. Tente se colocar por um instante na vida dele. Ele era um homem que tinha tudo. Sabe, quando a gente assiste os filmes, aquelas séries, o que eles chamam de o sonho americano? É o cara que tem a família, tem uma casa bonita com uma piscina, um carro importado, tem um grande emprego, um grande salário, e é o famoso sonho americano. Jó era o famoso sonho do Oriente. Ele tinha tudo que alguém podia almejar. Bens, família, honra, glória. Ele tinha tudo. Mas de repente, isso tudo se transforma em nada. Em absolutamente nada. De abençoado, ele se tornou amaldiçoado. De rico a pobre, de honrado a humilhado, de alegre a abatido, de amigo a inimigo de Deus. Era uma situação muito difícil para Jó. Então note, capítulo 29, o topo da glória. Capítulo 30, o vale do sofrimento. Então nós vamos para o capítulo 31. O que nós encontramos no capítulo 31? As possibilidades. Jó, então, aqui, ele vai elencar 8 possíveis pecados que teriam motivado o Senhor a agir daquele modo na vida de Jó. O primeiro pecado está nos versículos 5 a 8. Jó diz assim, eu vou resumir para você, porque não dá tempo da gente ler tudo no capítulo 31. Bom, quem sabe eu agi falsamente para com Deus. Veja o versículo 5. Se andei com falsidade e se meu pé se apressou para um engano, pese-me Deus em balanças fiéis e conhecerá a minha integridade. Bom, então quem sabe eu fui um religioso falso, um hipócrita, um fariseu, quem sabe é por isso que o Senhor está pesando a mão sobre mim. Mas ele diz mais, quem sabe eu cobicei as mulheres alheias. Veja o versículo 9. Se o meu coração se deixou seduzir por causa de mulher. Então quem sabe, Senhor, eu andei cobiçando outras mulheres que não a minha.
Terceiro pecado, quem sabe eu fui injusto para com os meus servos, de 13 a 15. Ele vai dizer isso claramente. Veja lá, versículo 13, se desprezei o direito do meu servo ou da minha serva. Quem sabe eu não paguei o INSS, não fiz o que tinha que fazer, não paguei um salário justo, e assim por diante. Quarto pecado, quem sabe eu desprezei os pobres, do verso 16 ao verso 23. Veja lá, verso 16, se retive o que os pobres desejavam. Mas Jó falou, não, eu fui justo, eu ajudei os pobres, eu fiz aquilo que tinha que fazer mesmo. Quinto pecado, quem sabe eu confiei cegamente no dinheiro. Versículo 24 a 28. Veja o verso 24. Se no ouro eu coloquei a minha esperança, ou disse ao ouro fino, em ti confio. Mas Jó vai dizer, não. Eu também não confiei no dinheiro. O dinheiro é importante, eu fui rico, mas eu não coloquei meu coração nisso aí, Senhor. Sexto pecado, quem sabe eu zombei da desgraça alheia, do 29 ao 32. Veja o verso 29. Se me alegrei da desgraça do que me tem ódio, e se exultei quando o mal o atingiu. Quem sabe quando o meu inimigo tropeçou, perdeu tudo, eu estava lá rindo, zombando dele. Quem sabe eu tenha feito isso? Mas ele vai dizer, não, Senhor, eu também não fiz isso. Sétimo pecado, quem sabe me faltou arrependimento, quem sabe eu tenho cometido algum pecado ali e eu não tenha me arrependido o suficiente. Do 33 ao 37, ele vai dizer exatamente isso. Ele diz assim, se como Adão encobri as minhas transgressões, ocultando o meu delito no meu seio. Quem sabe eu fiz alguma coisa ali que acabei não confessando. E o último pecado, quem sabe eu fui desonesto nos meus negócios. Não paguei os impostos, eu cobrei juros abusivos, quem sabe eu vendi uma coisa por um valor que não era o valor justo. E ele vai dizer isso do verso 38 ao verso 40. Ele diz assim, se a minha terra clamar contra mim, e se os seus sulcos juntamente chorarem. Ele vai descrevendo. Mas eu quero que você entenda o que Jó está querendo com todas essas perguntas é demonstrar que ele não cometeu nenhum desses pecados. Por isso o seu sofrimento, na sua visão, não faz sentido. Perceba que é uma matemática que não fecha. Os amigos estão dizendo assim, Jó, você está sofrendo porque você tem pecado. Esse é o problema. Aí Jó fala, mas peraí, eu não cometi nenhum desses pecados, então por que eu estou sofrendo? Percebe que na cabeça dele é uma matemática que não fecha. É uma equação que não tem um resultado lógico. É por isso que Jó, ele está passando a vida toda, esse momento todo, perguntando, por quê? Por quê? Por quê? Meus amados irmãos, muitas vezes a nossa vida se parece com a de Jó. De repente tudo está bem, tudo vai bem. A saúde, a família, o trabalho, os negócios, tudo caminha como um mar sereno e tranquilo. Como acabamos de cantar, calmo, sereno e tranquilo. Mas parece que de repente, num estalar de dedos, parece que tudo vira de ponta cabeça. A família vai mal, os negócios vão mal, a saúde vai mal, parece que tudo assim cai como que num buraco. Quem aqui imaginaria que nós passaríamos por uma pandemia como essa? Quem imaginaria que o nosso país, que estava entrando numa recuperação econômica boa, passaria por uma situação tão devastadora como essa? Vidas ceifadas, economia destruída, planos frustrados, sonhos adiados, tantos males. Quem diria? Quem diria? Quem diria? Quem diria que nós nos reuniríamos aqui num número reduzido como o nosso, com máscaras no rosto, com álcool em gel na mão? Quem diria que nós enfrentaríamos uma situação como essa, de ter que nos inscrever para o culto? Quem diria? É compreensível, irmãos, é compreensível que nós pensemos no porquê de tudo isso. É compreensível. É natural que nós queiramos saber as razões das coisas. E isso nos leva muitas vezes a questionar a Deus. Por
que, Senhor? Jó, ele não foi o único a questionar a Deus. Nós também não somos os únicos a questionar a Deus. Outros homens também questionaram a Deus ao longo da Bíblia. Por exemplo, no Salmo 43, versículo 2, o salmista diz assim: por que me rejeitas? Por quê? No Salmo 44, versículo 23, ele diz assim: desperta, por que dormes, Senhor? Por que o Senhor não olha para mim? Por que o Senhor não me acude? Por que o Senhor não me responde? O próprio Jesus, ecoando o Salmo 22, ele diz assim: Deus meu, por que me desamparaste? Ele questionou o Pai. O ponto, meus irmãos, é que nenhum de nós está livre de ir ao topo das bem-aventuranças espirituais, para os mais profundos vales de humilhação. Ninguém. A nossa vida, irmãos, não é só um mar de rosas, porque entre as rosas também há espinhos, entre as campinas também há um vale, entre um dia e outro há uma noite escura. Presbítero Wilson, ao conduzir a leitura do Salmo 23, disse assim: olha, não vamos apenas recitá-lo, mas vamos declará-lo, vamos lê-lo. E o que você percebe no Salmo 23? Você tem aqui um começo muito tranquilo, não é? O pastor leva a ovelha para comer, para tomar água, para descansar. Lá na frente, ele recebe a ovelha, ali a figura de um anfitrião, que recebe a ovelha, que bota óleo na cabeça, que dá um banquete para ela. Mas entre esse estado de tranquilidade e esse momento de glória, o que é que você tem no meio? Um vale. Vocês entendem? A vida do cristão é assim, irmãos. Não é só momento de tranquilidade. Existe vale também, e muitos vales. O fato, irmãos, é que Deus, Ele conduz os seus filhos pelo topo das bênçãos e pelo vale da humilhação, como parte da sua obra para torná-los santos. Um hino que eu gosto muito diz assim: os espinhos tantos que nos vêm sangrar são o que, irmãos? Remédios santos para nos curar, para nos tratar. Quando o apóstolo Paulo disse assim: retira de mim o espinho. A gente pensa em espinho como um espinho, não é? Mas a palavra espinho na língua grega é a palavra escolopes. Escolopes é uma estaca, não é um espinho. A estaca era um instrumento assim, pontiagudo, usado para cutucar o animal, para machucar o animal. E Paulo fala: Senhor, tira de mim o espinho. E Deus fala: não, a minha graça te basta. Meus queridos irmãos, eu quero que vocês se lembrem sempre de Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É verdade. Só que não são apenas as coisas boas. As coisas ruins também cooperam para o nosso bem, para Deus tratar o nosso coração. E o que Deus está fazendo com Jó, no meio desse vale, é tratar o seu coração. Guarde bem esta lição. Muitas vezes, Deus permite situações difíceis na nossa vida para tratar o nosso coração. Vamos olhar agora para o outro lado da história, que é o discurso de Eliú. E nesse discurso de Eliú eu quero abordar o seguinte aspecto. Não pergunte por quê, mas pergunte quem. Eliú, então, ele aparece agora no final do livro, no capítulo 32, e ele é o personagem mais enigmático desse livro. Alguns acreditam que Eliú, ele fala por último porque era o mais jovem de todos os amigos. Por isso, então, ele ficou por último. Ele mesmo se deixou por último. E Eliú também diz algumas verdades. Assim como os 3 amigos de Jó também disseram muitas verdades. Mas verdades imprecisas em relação a Jó. Então, ele revela ir contra Jó
Porque ele pensa que Jó, ele se acha mais justo do que Deus. Não, Jó, você está errado. Quem que você pensa que é? Você acha que é mais justo do que Deus? E aí ele se volta para os amigos de Jó, dizendo assim, ó, vocês deveriam ter argumentado com Jó, mas não fizeram. Não fizeram como deveriam. E então Eliú, ele segue aqui o seu discurso, mostrando algumas verdades. Eu quero introduzir o discurso de Eliú. Veja aí o capítulo 37. Capítulo 37. Do verso 1 até o verso 5. Diz assim: ou melhor, capítulo 35. Perdão, meus irmãos, é o capítulo 33. Anotei aqui errado. 33. Ouve, pois, Jó, as minhas razões. 31, de um adiante. E dá ouvidos a todas as minhas palavras. Passo agora a falar em minha boca. A boca fala a língua. As minhas razões provam a sinceridade do meu coração. E os meus lábios proferem o puro saber. Veja, é alguém assim muito cheio de empáfia, né? Quer dizer, eu tenho a resposta para tudo. O Espírito de Deus me fez, o sopro do Todo-Poderoso me dá a vida. Se podes, Jó, contesta-me. Dispõe bem as tuas razões perante mim e apresenta. Então aqui, Eliú segue o seu discurso. Agora vejam ainda o capítulo de número 37. Sobre isto, teme também o teu coração e salta do seu lugar. Dai ouvidos ao trovão de Deus. E aqui ele vai seguir uma série de coisas sobre a criação de Deus. Então, o discurso de Eliú, ele aborda 3 coisas principais. Primeira delas, e eu quero voltar aqui um pouquinho para você não perder o fio da meada. Veja o capítulo 33, versículo 13. Apenas esse versículo. Olha a pergunta que Eliú faz a Jó. Jó, por que contendes com ele? Por que você está contendendo contra Deus? Afirmando que não te dá contas de nenhum dos seus atos? A primeira coisa que Eliú afirma é que Deus, ele não tem que prestar contas a absolutamente nenhum homem, absolutamente ninguém. E de fato é isso mesmo. Eliú estava certo, sim. Deus é Deus e Deus é soberano. Deus toma as suas decisões segundo o conselho da sua vontade. E Deus não precisa prestar contas a absolutamente ninguém. Os irmãos se lembram que Jó, num determinado momento, ele chama Deus para ir ao tribunal. Permita-me ir ao tribunal para que eu me defenda diante do Senhor. E é contra isso que Eliú se opõe. Jó, você está dizendo coisas que você não sabe, pedindo coisas que você não sabe. Quem é você para contender contra o Criador? Esse do capítulo 37, que fala como se fosse trovões. Meus irmãos, isso nos ensina que quando um cristão ele não entende a vontade de Deus, ele deve perceber que os pensamentos e os caminhos de Deus são muito mais elevados do que os seus próprios caminhos. Que tudo aquilo que Deus faz é justo e tudo aquilo que Deus faz é bom. Você se lembra daquele texto do profeta Isaías no capítulo 55? Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, porque os meus caminhos não são os vossos caminhos, diz o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Meus irmãos, o que compete ao cristão é submeter-se à vontade de Deus. O próprio Jesus disse assim: Pai, passa de mim esse cálice, contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Se Jesus se submeteu à vontade do Pai,
por que nós não podemos nos submeter também? Porque queremos nos achar melhores do que o próprio Filho de Deus. Então a primeira coisa que Eliú diz é: Deus não tem que prestar contas a ninguém. A segunda coisa que Eliú diz é que Deus é justo em tudo aquilo que Ele faz. Olhe para a tua Bíblia no capítulo 34, versículo 10. Pelo que vós, homens sensatos, escutai-me. Longe de Deus o praticar ele a perversidade, e do Todo-Poderoso o cometer a injustiça. O que é que Eliú está afirmando aqui? Que Deus é justo. Que Deus nunca erra naquilo que Ele faz. É evidente, meus irmãos, que ele estava afirmando isso para defender a sua tese de que o sofrimento de Jó era em decorrência do seu pecado. Isso é verdade. Jó, então Deus está agindo como está agindo porque você é pecador. Contudo, meus irmãos, esse versículo nos dá um excelente princípio. Quando nós passamos por situações difíceis na vida, quer nós entendamos ou não, quer nós concordemos ou não, nós podemos estar absolutamente certos de uma coisa: Deus é justo em tudo aquilo que Ele faz. Deus nunca é injusto, jamais. Você pode não entender, você pode não concordar, mas Deus continua sendo justo, porque Deus é Deus e ponto final. A terceira verdade que Eliú diz a Jó está no capítulo 36, versículo 26 e capítulo 37. Eliú diz assim: Deus tem os seus planos, Jó. Capítulo 36, versículo de número 26. Eis que Deus é grande e não o podemos compreender. O número dos seus anos não se pode calcular. Deus é grande. Deus tem os seus planos. Deus tem os seus propósitos. Capítulo 37 é o encerramento do discurso de Eliú. Versículos 14 e 15. Inclina Jó os ouvidos a isto. Para e considera as maravilhas de Deus. Porventura, sabes tu como Deus as opera? E como faz resplandecer o relâmpago da sua nuvem? O que Eliú está dizendo? Deus tem os seus planos e Deus controla todas as coisas. Então, nos capítulos 36 e 37, Eliú argumenta que os planos de Deus, eles não devem ser desprezados, porque Deus controla todas as coisas. Lá no capítulo 36, Eliú nos lembra que Deus, ele é incompreensível, porque Deus é infinito em todas as suas perfeições. E nós somos finitos, totalmente finitos. Muitas vezes nós não compreendemos os planos de Deus, porque nós somos limitados, nós somos seres humanos. A nossa mente é desse tamanhinho. A mente de Deus é infinitamente maior do que todo esse universo. Aliás, o próprio apóstolo Paulo diz: quem pode perscrutar, quem pode sondar a mente de Deus? Ninguém, exceto o próprio Espírito. Meus irmãos, o próprio fato de Deus ter enviado o seu Filho para morrer na cruz já é algo incompreensível. Incompreensível. Como pode um Deus tão amoroso enviar o seu único Filho para morrer pelos nossos pecados? E no capítulo 37, Eliú, ele foca absolutamente no controle de Deus sobre toda a natureza, em contraste com a fragilidade, com a fraqueza humana. E aqui Eliú, ele começa a considerar os detalhes da criação. Eliú fala do trovão no verso 5, ele fala da neve no verso 6. Ora, como é que o trovão acontece? Como é que a neve cai? Como é que o vento sopra no versículo 9? Como é que acontece a geada no versículo 10? Como é que as nuvens se formam nos versículos 11 e 12? Então ele vai falando dos detalhes da criação. Ele diz: Jó, veja como Deus é poderoso. Veja como Deus cuida de todos os detalhes. Esse Deus não pode ser alcançado, Jó. Esse Deus não pode ser sondado, Jó. Meus irmãos, a grande lição aqui é que ao olharmos para a natureza, nós devemos perceber que Deus está no controle de tudo, inclusive das circunstâncias da nossa vida. E isso deve nos encorajar e nos confortar, ao saber que Deus está conduzindo tudo de acordo com os seus planos, de acordo com os seus propósitos. Em resumo,
Nada acontece fora da vontade de Deus e da providência de Deus. Nada. Não existe acaso, não existe coincidência. Deus está no controle de todos os detalhes da criação e da nossa vida. O mesmo Deus que manda o trovão e o raio está conduzindo a nossa vida diariamente em cada detalhe. É por isso que Paulo afirma que a vontade do Senhor, irmãos, é boa, é perfeita e é agradável. Porque tudo que Deus faz é absolutamente bom para a nossa vida. Então o que é que nós temos aqui em resumo? A fala de Jó e a fala de Eliú. E o que isso tudo nos ensina? E é aqui que eu quero chegar e concluir. Eu sei que é natural, meus irmãos, muitas vezes nós nos perguntarmos e perguntarmos assim a Deus: por que, Senhor? Por quê? Por quê? Você nunca perguntou isso para Deus quando você passou por uma situação difícil? Por quê? Eu muitas vezes sim. Por quê, Senhor? Por quê? Por que tem que ser assim? Ou por que tem que ser assado? Por que, Senhor, que eu tenho que passar por enfermidades, se a minha vida sempre foi saudável? Por que, Senhor, que eu tenho que enfrentar tudo de uma única vez? Por que eu tenho que perder o emprego justamente agora, numa situação tão difícil como essa? Por que, Senhor? Enfim, a nossa vida é por quê? Por quê? Por quê? Contudo, irmãos, a grande lição que você deve guardar no seu coração nessa noite é esta: não pergunte por quê, mas pergunte quem. Não por quê, mas quem. Tanto Jó como seus amigos, eles buscaram responder o porquê. O livro todo é em cima do porquê. Jó está tentando encontrar um porquê. Os amigos estão dizendo: é o pecado. O porquê do seu sofrimento é esse. Mas essa é a pergunta errada. E você sabe que pergunta errada leva a respostas erradas. Então a pergunta certa não é por que, Senhor? Mas a pergunta correta é quem? Quem? Meu amado irmão, a grande resposta para as tuas perguntas sobre o sofrimento, sobre o mal, sobre as lutas, não é uma informação. Não é simplesmente um motivo, é isso. Mas a grande resposta para as tuas lutas é quem? Diante disso, traga à sua memória quem Deus é. Então, quando você trouxer à sua memória quem Deus é, e se lembrar que Deus, Ele é soberano, que Deus Ele é amoroso, que Deus é justo, santo, perfeito, e que tudo que Deus faz é bom para a nossa vida, então você vai ter a resposta certa. Então não pergunte por quê. Apenas pergunte quem. E na medida em que você perguntar quem, você se lembrará de Deus. E você vai descansar nas mãos de Deus. Amém. Bondoso Deus, por vezes na nossa humanidade, limitação e fragilidade, nós perguntamos por quê? Por quê? Por quê? Então, Senhor, ensina-nos a não perguntar por quê, mas perguntar quem. E na medida, Senhor, na medida em que fizermos essa pergunta, faz-nos lembrar de quem o Senhor é. E traga, Senhor, à nossa memória, ao nosso coração, que o Senhor é um Deus soberano. Um Deus que conduz toda a história de maneira magnífica.
Embora, Senhor, não entendamos todas as coisas, embora, Senhor, não gostemos ou concordemos com tudo, mas ensina-nos a confiar no Senhor e a saber que o Senhor está dirigindo a nossa vida de maneira santa e de maneira perfeita para um propósito glorioso. Ajuda-nos, Pai, a confiar em Ti. Ajuda-nos a não perguntarmos o porquê, mas sim quem. Em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar o hino final, o hino 163. É um hino que tem uma teologia muito profunda. E ele diz assim: as tuas mãos dirigem o meu destino. Ó Deus de amor, que seja sempre assim. Vamos declarar a nossa fé, a nossa confiança nesse Deus que conduz a nossa história. Cantemos com alegria esse precioso hino.